Salve família bonita! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas mais uma vez aqui a uma transmissão Luz Divina Criadora. Estou aqui hoje para a gente fazer uma leitura atemporal e intuitiva, tá? Eu trouxe o oráculo da bruxa, trouxe o tarô da bruxa moderna também. Trouxe o tarô zen do Osho, trouxe o baralho cigano, Lenormand, e trouxe o tarô apométrico. E vamos ver o que é que a espiritualidade maior tem para você nesse momento. Para quem não me conhece, está chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Paloma, pode me chamar de Paloma ou de Luz. E para quem já é de casa, seja bem-vindo de novo. É uma honra imensa para mim poder estar aqui e me colocar a serviço da luz, a serviço do amor, a serviço da consciência crística, para fazer mais essa leitura para vocês aqui com os oráculos, tá? Fecha teus olhos agora, respira profundamente, libera toda a tensão e vamos aqui, nesse momento, agradecer a Deusa Mãe, a Gaia, a Pachamama, agradecer a toda a espiritualidade maior que nos rege, que nos orienta na nossa caminhada. Agradecer também a nossa ancestralidade, que nos dá força de sustentação, né? Gratidão enorme. Eu ativo aqui 4 pilares de luz ao norte, sul, leste e oeste, ancorando a lei da verdade, a lei do amor, a lei da justiça e a lei da compaixão. Para que tudo que seja trazido nessa mesa hoje seja trazido com verdade, amor, justiça e compaixão. Solicito que seja derramada uma cachoeira de luz com as cores do arco-íris e que ela fique permanentemente ativa no meu campo, na minha frequência, na minha casa e também no campo, na frequência e na sua casa, na casa de você aí que está me assistindo. Deixa nos comentários aí o seu eu aceito, eu recebo. Que é para você ativar essa conexão, tá? Com os raios. Raios da fé, da proteção, do amor, da abundância, da paz, da saúde, da sabedoria, tá? Vamos lá. Conselho inicial com o oráculo da bruxa. A gente tem aqui a carta da fidelidade interior. Ó, mostrar pra você. O que é que essa bruxa quer trazer pra gente? Quando você se mantém fiel a si mesma, sua força se multiplica e seu caminho se torna claro. Cultive suas crenças como raízes que sustentam sua essência e guiam suas escolhas. Você é sua maior prioridade. Essa carta, ela já abre, trazendo uma reflexão muito profunda do quanto que a gente tem se colocado como prioridade dentro das nossas próprias vidas. O quanto que eu tenho me permitido sentir, pensar, avaliar aquilo que é melhor para mim nesse momento. Ouvir a voz da minha intuição e ouvir também a voz da razão, ambas caminham lado a lado, para que eu possa tomar as melhores decisões, para que eu possa fazer as melhores escolhas, para que eu possa dizer sim para o que faz sentido, para o meu crescimento, para a minha evolução. E dizer não para aquilo que me mantém de alguma forma desconectada do meu propósito, da minha missão, desconectada daquilo que verdadeiramente é importante e prioritário na minha vida nesse momento. Porque é importante a gente entender a diferença entre aquilo que é prioridade, aquilo que é urgente, aquilo que é importante. Existem coisas na nossa vida que são urgentes, mas não são prioridade. E muito menos são importantes. Existem coisas na nossa vida que são urgentes, mas não são prioridade. E nem sempre elas carregam
importância muito grande, mesmo sendo urgentes. E tem coisas que são importantes, mas que não têm senso de urgência e nem precisam ser colocadas como prioridade. E é interessante a gente avaliar tudo isso, porque muitas vezes a gente se perde. Os dias passam muito rápido, as horas voam, né? A gente tem a impressão de que com todas essas ondas, né, eletromagnéticas, todo esse campo, todo esse trânsito astrológico, o tempo ele tá ficando cada vez mais escasso. A sensação que a gente tem é que o tempo tá rodando muito mais rápido e que a gente está ficando cada dia com menos tempo de fazer as coisas. Você tem essa impressão também? Então, parece que você acorda, o dia voa, daqui a pouco já é hora de dormir, e você fica presa naquela sensação de que, meu Deus, eu não fiz nada. Meu Deus, o que era para eu fazer hoje que eu não fiz? Às vezes você põe um quadro ali com as prioridades, o que é prioridade para mim, para eu ficar vendo aquilo durante o meu dia, né? Faço uma anotação na agenda, procuro seguir uma agenda à risca, mas a sensação que a gente tem é de que cada vez a agenda vai ficando mais compacta para a quantidade de coisas que a gente tem que dar conta e para o tempo que a gente está tendo, que é cada vez menos, que é cada vez menor. E o nosso corpo, ele tem sentido, né? Principalmente aquelas pessoas que são médiums ostensivas e médiums paranormais, elas têm sentido realmente uma necessidade maior de descanso, tá? Elas têm sentido realmente uma necessidade maior de dormir mais, de ficar tempo sem fazer nada, de ficar tempo improdutiva, improdutivo. E muitas vezes a vida lá fora, ela pede uma coisa, o nosso corpo pede outra, o nosso sistema pede outra, e a gente entra em colapso porque a gente não sabe o que fazer. Às vezes a gente fica sem saber. Eu sigo aquilo que o mundo lá fora tá me impulsionando a seguir, que é a superprodutividade, ou é melhor eu ouvir o meu corpo, a minha alma, a minha intuição, quando ela diz produz menos e descansa mais. E muitas vezes a prioridade para você nesse momento é justamente você descansar mais. Talvez seja disso que você realmente está precisando, né? Então, quando ela fala aqui, cultive suas crenças como raízes que sustentam sua essência e guiam suas escolhas. Ela está falando das crenças, não aquelas crenças que estão lá no subconsciente que a gente não acessa. Aquelas crenças que moldaram a nossa psique e geralmente são as crenças que nos orientam no nosso destino, que são as crenças que estão a nível inconsciente. Então, a gente acaba sendo guiado pelo nosso inconsciente muito mais do que pelo nosso consciente. Mas não é disso que a gente está falando aqui com esse oráculo. Esse oráculo, ele quer trazer para a gente o cultivar as crenças no sentido daquilo que eu acredito e que faz sentido para mim aqui agora a nível consciente. Então, se eu acredito que faz sentido para mim agora eu descansar, repousar, de repente a casa tá suja, mas eu não tenho condição física, psicológica, emocional ou até mesmo energética para limpar essa casa agora. E aí o que eu vou fazer? Eu vou me desgastar e vou me colocar na limpeza, como eu via muitas vezes os meus ancestrais fazendo, como eu presenciei muitas vezes a minha mãe cansada e ainda cansada tendo que dar conta, a minha avó, a minha bisavó e assim sucessivamente. Então, a forma como eu me posiciono diante disso também é importante, né? Às vezes eu tenho muitas coisas para fazer e eu tenho uma filha, uma criança, quem é mãe sabe, e às vezes a criança ela quer atenção, ela quer a mamãe perto, ela não está se importando se a pia tá cheia de louça para lavar, se o banheiro precisa ser lavado, ela só quer a mãe dela perto. E muitas vezes a minha prioridade vira
manter a casa limpa, manter a louça lavada, e a infância da minha filha vai passando, eu vou perdendo esses momentos dos quais eu nunca mais vou poder recuperar, porque eu estou sempre focada na superprodutividade. E é isso que a espiritualidade quer que a gente observe nesse momento, para que a gente saiba equilibrar muito bem essa balança, tá? Porque a balança, ela precisa estar equilibrada. Se ela estiver desequilibrada, automaticamente você vai se sentir sobrecarregada. Assim como a maior parte das mulheres se sente hoje, né? Quem de nós não se sente sobrecarregada? Quem de nós não se sente exausta? Quem de nós não tá mais dando conta de ter que lidar com tantas coisas simultaneamente? Porque a mulher, ela foi ensinada, né? Ela foi programada para dar conta de muita coisa ao mesmo tempo. Ai, cuida da casa, cuida dos filhos, cuida da comida, lava, passa, cozinha, arruma, né? Cuida do marido, da educação dos filhos, da formação psicoemocional das crianças, né? Da sustentação e apoio psicoemocional e energético para o marido, e por aí vai. E a nossa função nunca acaba. E aí a gente quis conquistar o mundo, a gente quis ir para a rua, a gente quis ir trabalhar, a gente quis ter a nossa independência. E aí vem agora essa sobrecarga da superprodutividade e da competição, mesmo que inconsciente, mesmo que de forma não direta, não intencional, não proposital, mas existe sim uma competição, né? Dessa coisa das mulheres estarem no mercado de trabalho e cada vez mais competirem, tanto com os homens quanto entre si, mulheres competindo com outras mulheres, né? Isso aí não é só uma estrutura de mercado de trabalho, mas é uma estrutura mundo. A gente tem isso dentro das relações afetivas, dentro das famílias, quando as mulheres competem entre si, por exemplo, as irmãs. Começa dentro do ambiente familiar, né? As irmãs competindo a atenção do pai, umas com as outras. A filha que compete a atenção do pai com a esposa, com a mãe, né? E aí a gente vai criando aquele senso de rivalidade absurdo que, infelizmente, ao invés de nos manter coesas, íntegras e fortes, firmes, firmadas, fortalecidas, esse senso nos provoca uma ruptura absurda e nos coloca em um lugar de fragilidade, de vulnerabilidade muito grande, porque a gente já não tem mais o colo uma das outras para contar. É muito raro, né? As mulheres que têm colo uma das outras para contar. A maioria tem que se proteger, tem que se defender uma das outras, porque existe aquele medo que paira, né? Ela quer ocupar o meu lugar, seja na vida do meu parceiro, do meu companheiro, do meu cônjuge, seja no meu ambiente de trabalho, ocupando o meu cargo, a minha função, seja nas redes, qualquer área que você for colocar, existe sim, e a gente não pode minimizar, romantizar, muito menos fingir que não existe, porque aí a gente vai estar compactuando cada vez mais com as sombras. E quando a gente coloca isso abertamente, quando a gente fala disso com naturalidade, quando a gente traz isso para a mesa e normaliza isso, não para normalizar romantizando, mas para normalizar dizendo, ó, tá aqui a sombra, vamos olhar para isso? Vamos cuidar disso? Fica mais fácil a gente resolver, né? Ó, a carta da Dependurada. Eu peguei o tarô da bruxa moderna, tá? Porque falando de mulheres, falando de bruxas modernas que somos, né? Então, essa carta, ela fala muito sobre a nossa necessidade de mudar de visão, de mudar da forma como a gente olha a vida, encara a vida, enxerga a nossa vida, enxerga lá fora. Essa carta, ela fala literalmente, no tarô Zen, inclusive, o nome dessa carta é Nova Visão, tá? Porque ela pede justamente essa coisa do mude o seu olhar, mude os seus óculos, troque de óculos ou limpe as suas lentes, né? O enforcado, ele vem desse lugar de
estar preso, de estar estagnado, de estar paralisado. E muitas vezes a nossa vida está assim, seja em uma área, seja em todas elas. E muitas vezes essa prisão, essa paralisação, ela nem é de fato algo concreto, material, é algo mental. É algo que está muito mais na forma como a gente enxerga e lida com a situação, com a circunstância, seja lá o que for. Lida com a pessoa, né? Às vezes é um conflito que a gente está tendo com alguém específico. E muitas vezes isso nem é real de fato, é só a forma como a gente vê, enxerga, projeta, nomeia e lida com aquilo, entende? Aí uma outra carta aqui também, que foi a carta do 3 de copas, olha que delícia. Aí aqui o oráculo ele já fala, né? Se você consegue mudar a sua visão, se você consegue adentrar um novo espaço para enxergar diferente a partir de agora, a tendência é que você entre em um lugar de celebração muito em breve, porque o 3 de copas ele é uma carta de celebração, né? Então mostra que você tem sim motivos para celebrar, que você tem sim motivos para agradecer, que você tem sim motivos para sorrir, para sonhar, motivos para sair com os amigos, para festejar, para chamar teus amigos em casa para fazer festa, né? Motivos para celebrar a tua própria vida, a tua própria existência. Não importa o que esteja acontecendo. Nesse momento, todo mundo está enfrentando uma batalha. Nesse momento, todo mundo está atravessando um deserto. Nesse momento, todo mundo está tendo que lidar com um desafio específico da vida. E isso faz parte do processo de evolução humana. Sem os desafios, sem os obstáculos, sem os desertos, nós não crescemos, nós não evoluímos, nós não ascensionamos. E muito mais do que uma ascensão que é direcionada a sair da Terra, sair do corpo, fazer a passagem, ir para não sei quanta dimensão, eu estou falando de uma ascensão de consciência aqui e agora. Como que eu vou lidar para trazer a 5D, que eles tanto falam, né? A 7D, a 8D, que tanta gente já vibra. Então, enquanto a maior parte está buscando ainda dentro do processo de transição ancorar a 5ª dimensão, tem muita gente no planeta já vibrando em 7ª e 8ª dimensão. Não dá para passar disso, senão a pessoa vai explodir, né? Mas tem gente que já está sustentando 8D, 8D, 8D. Aqui, no meio do caos, no meio do deserto, no meio da guerra, sabe? E isso é muito mais sobre você não se identificar tanto com a guerra, você não se identificar tanto com o caos. Você começar a prestar mais atenção e colocar mais teu foco naquilo que é bom, naquilo que te faz bem, naquilo que te alegra, naquilo que te faz sorrir. A física quântica, ela tá aí para dizer pra gente que o olhar do observador altera a realidade. E além disso, ela prova também que quanto mais foco e atenção a gente coloca em algo, mais aquela realidade se expande, cresce. Ou seja, se eu estou com muitos problemas, eu preciso arrumar um jeito. E eu sei que tem muita gente aqui que está passando, né, por muitos problemas, por muitos desafios. Olha só no fundo do deck. A carta do 9 de espadas. Então tem gente aqui que nem dormindo direito tá. Tem gente aqui que tá perdendo noites de sono, né? Mas muitas vezes não são coisas reais, são criações da tua mente. Outras vezes são coisas reais sim, só que são coisas reais que você tem dado muito foco, muita atenção. São coisas reais que têm se amplificado e aumentado a cada dia na potencialidade negativa, porque você tem focado no lado negativo da coisa. E aí, se você consegue tirar o seu foco do negativo, ó, você tira o foco do negativo, você vai para uma outra realidade de um 6 de pentáculos. A carta do 6 de ouros é a carta daquele que distribui presentes. Ó, essa mulher tá com presentes na mão distribuindo. Ou seja, ela tem tanto que ela tem abundância e ela pode dar. No tarô do Rider,
Essa carta também ela é muito linda, porque ela mostra um homem também, alguns mendigos no meio da rua, e ele com as moedas e uma balança na mão, né? Ele segura uma balança de um lado e um saco de moedas de outro, e ele tá distribuindo aquelas moedas. E essa carta ela fala muito também, eu tô procurando aqui no tarô para ver se eu consigo encontrar para mostrar para vocês. Ela fala muito também sobre dar e receber em equilíbrio, tá? Então, você tem mantido o equilíbrio entre o seu dar e receber? Você tem sido uma pessoa que dá e recebe com consciência? Como assim, Paloma? Tem um ditado que diz assim, que tem pessoas que é muito venha a nós, venha a nós, venha a nós, vosso reino que é bom nada, sabe? E isso realmente é real, gente. Ó, os 6 de ouros aqui. Eu vou mostrar as duas para vocês fazerem a diferença, vocês verem como que é a mesma carta, tá? Só muda o deck. Então aqui, ó, tá vendo? Ele tá com as moedas, tá com a balança, distribuindo aí entre os mais pobres, entre os mais necessitados. Você vê que ele veste vestes luxuosas, né? Vestes de uma pessoa que é muito abastada. Então, você tá no 6 de ouros, cara, você não tá na miséria. Se você tá ocupando esse lugar de miséria aqui, tá? Aí aqui é bem interessante, tá? Porque você tá no 6 de ouros. Olha qual é a energia do 6 de ouros, tá? Nas duas cartas. Mas se você tá ocupando esse lugar de quem tem muito para dar e dá com consciência de que tem para transbordar e que não precisa ficar preso achando que vai faltar, você ocupa esse lugar e sustenta esse lugar. E a vida vai te trazer, vai te retribuir, vai voltar para você as experiências de acordo com o lugar que você está ocupando. Mentalmente, emocionalmente, vibracionalmente. Entende? Agora, quando você tá nessa posição, porque entender a mesma carta, é a mesma energia. Então, vão chegar pessoas aqui que vão estar nesse lugar. E vão chegar pessoas aqui que vão estar aqui. Vão estar na energia da mendicância. Vão estar na energia da pobreza. Mas não é uma pobreza só de conta bancária, tá? Porque o naipe dos pentáculos, ele fala de dinheiro, ele fala de tudo que está relacionado à matéria, mas ele também fala de além de dinheiro. Ele fala de tempo, de qualidade, né? Porque tempo também é dinheiro. Com o tempo a gente faz dinheiro ou perde dinheiro, não é verdade? Então, muitas vezes não é sobre a sua conta bancária, mas é sobre a postura com a qual você se coloca diante da vida, diante das pessoas, entende? Às vezes você lida com as pessoas como se você fosse uma pessoa autoastral que tem muito e distribui isso com abundância, que é essa mulher que está em pé aqui distribuindo os presentes. Às vezes você lida com a postura de quem está sentada esperando só receber. E aí é o venha a nós, venha a nós, venha a nós, vosso reino que é bom nada. Às vezes o que está desequilibrado na tua vida é justamente a falta do dar, é a falta do fazer mais, é a falta do entregar mais, do doar-se mais. Outras vezes é porque você está dando em excesso. E aí você vai ter que equilibrar essa balança para que as coisas fluam melhor na tua vida. Entende? Eu sim, ó, que lindo. Do 6 já pula pro 10 de pentáculos, ó. Então, ó, a carta da lua no fundo. O universo, ele tá garantindo para você aqui que nos bastidores, no oculto, ó, fundo do deck, o 10 de moedas com a lua. Nos bastidores, no oculto, no subconsciente, existe muita abundância, existe muita riqueza, existe muita realização a nível material. Não tô falando espiritual aqui não, tá? Eu tô falando material. Ela tá disponível para você, mas você vai continuar se comportando como
um mendigo, uma mendiga? Ou você vai passar a se comportar como um rei ou uma rainha a partir de agora? Como é que você acha que um rei e uma rainha enxergam a vida? Como é que você acha que um rei ou uma rainha se posicionam diante da vida? Como é que você acha que um mendigo enxerga e se posiciona diante da vida? Entende? Agora eu quero que você reflita. Eu nem vou pegar os outros oráculos, senão essa leitura vai ficar muito grande. Eu nem sei se vai ter muita gente assistindo, mas se uma pessoa só assistir e fizer sentido para ela, para mim já valeu o tempo aqui dispensado. Reflita se você está disposto a ocupar um lugar de rei, de rainha, ou ocupar um lugar de mendigo ou mendiga diante da sua própria vida, dentro da sua própria história. Você escolhe ser o protagonista do seu enredo, da sua história, ou você escolhe ser figurante? Como que se comporta o protagonista? Como que se comporta o figurante? Como que se porta? Escolha. Faça a sua escolha. A espiritualidade está dizendo para você, faça a sua escolha. A vida está dizendo para você, faça a sua escolha. Mas depois que fizer a sua escolha, lembre-se de ocupar o seu lugar. E depois que você ocupar o seu lugar, lembre-se de sustentar a sua escolha. Porque fazer uma escolha é muito fácil. Ocupar o lugar é muito fácil. Às vezes a gente ocupa até lugares que não são nossos. Mas sustentar uma escolha em um lugar ocupado, aí é onde mora o maior de todos os desafios. Ocupe seu espaço e sustente a sua escolha, ciente que não importa se você vai escolher daqui para frente sair desse vídeo pobre, psicoemocionalmente, energeticamente, espiritualmente, se portando diante da vida feito um mendigo, com todo respeito e amor e carinho que eu tenho aos meus irmãos que são moradores de rua, ou se você vai querer bancar e arcar com as consequências, porque cada escolha te traz um banquete de consequências. Isso é inevitável. E a partir do momento que você também escolhe se comportar, se portar e assumir o lugar de rei ou rainha da sua própria vida, do seu próprio mundo, do seu próprio reino, da sua própria história, esteja pronto para lidar também com esse banquete de consequências que vai chegar para você. Porque na vida, nada é fácil. Tudo vai vir com desafios. Agora, o quanto que vai durar esse desafio vai depender muito mais do tempo que você leva olhando para o problema e do tempo que você leva olhando para a solução do problema. Porque aí você sai da cadeira da vítima e você senta no seu trono de rei, de rainha, e vai ali agora reinar, conduzindo a sua vida com a maestria
que já é sua, que já está dentro de você, que você nem precisa buscar fora em lugar nenhum. Porque isso já te foi dado no momento que você encarnou aqui. Você só precisa se lembrar disso. E eu tô aqui para te ajudar com isso, tá? Sempre. Gratidão profunda se você ficou até o final dessa leitura. Se ela fez sentido para você, deixa para mim um comentário, compartilha ela com alguém que você ama. Me segue aqui, porque eu vou estar trazendo outras reflexões aí no decorrer do tempo. Axé.